Fala galera, estamos começando mais um episódio do podcast Nos Bastidores, episódio número 3. Meu nome é Henrique Ventura, sou host do podcast, empreendedor e intermediador de negócios. Nesse podcast nós faremos um mastermind, que é uma troca de ideias, porque no mundo conectado hoje a gente costuma ver muito palco das outras pessoas. Mas aqui a gente vai falar de bastidores e histórias de pessoas que, assim como eu, são simples, mas que tiveram uma atitude acima da média para ter resultados extraordinários. Mais do que a persona ou aquilo que você vê na rede social, é o que ela é de fato. E o tema de hoje a gente vai falar sobre autoimagem, identidade e como você consegue aplicar e qual a importância disso no dia a dia, profissional, pessoal. Eu tô aqui com uma especialista, nossa convidada é casada, é mãe de pet, trabalha com empoderamento feminino, especialista em autoimagem, é fundadora, criadora do método MIS, Imagem de Sucesso, tem alunas em mais de 14 países, formada em fisioterapia e imagem e estilo em Milão, na Itália. Olha que legal, olha o nível. E pós-graduada também em consultoria de imagem. Eu estou aqui com a Suelen Sarturato. Seja muito bem-vinda. Que legal. Fico muito feliz, muito honrada de estar aqui com você. Né? A gente se encontrou a primeira vez antes da pandemia e agora aqui hoje, nesse canal que eu acredito que vai alcançar muita gente, vai transformar muita gente. Não tenho dúvidas. Obrigado por você estar aqui e compartilhar os seus bastidores. E olha, seu nome é muito bonito, por sinal. É lindo. É maravilhoso. Nome da minha esposa também. Maravilhoso. Significa luz reluzente, sabia? É isso. A gente tem que brilhar. É isso, os semelhantes se atraem. É ou não é? É verdade. Isso é verdade. Eu queria que você pudesse se apresentar e começar com uma citação que a gente viu que você fala muito sobre isso, que você é o verdadeiro milagre. Por que isso? O que aconteceu? Eu acredito que vai além do que a gente possa imaginar, na verdade. Eu nasci por uma profecia. Eu sou cristã. Peço até licença de falar da minha fé. Nós somos também. Que legal. E eu nasci por uma profecia. Minha mãe não podia ter filhos mais, porque ela já tinha tido 3 cesáreas e há 36 anos atrás era um risco muito alto, assim como ainda é hoje, né? E teve um aborto espontâneo na época. E ela recebeu uma profecia, que ela teria uma menina que daria um certo trabalho para ela, mas que depois teria um grande resultado e traria muitas alegrias. Então, quando eu nasci, minha mãe morria de medo, né? Porque ou eu podia morrer ou ela podia morrer. Exatamente porque a placenta dela já tinha um pouco mais de debilidade para poder gerar um novo filho. Então, quando eu nasci com uma deficiência congênita. Eu tinha, acho que uns 7 meses, eu enfiei o pezinho na costela da minha mãe. Eu acho que era meio arteira. E aí, meu pé entortou. Quando eu nasci, eu tive que fazer uma cirurgia de reconstrução do meu pé. Com 1 ano, mais ou menos. Eu não fiz antes, porque eu tive uma anemia muito profunda, então eu tive que fazer essa cirurgia. E aí vem a profecia, né? Vai te dar um trabalhinho, mas depois vai te dar recompensa. Então, usei muito tempo bota, gesso, enfim. E aí, na época da minha adolescência, foi a época que eu mais sofri com a minha autoimagem, né? Então, foi o processo que começou primeiro internamente em mim. Hoje eu vejo que a gente encontra o nosso propósito no momento certo, mas quando eu entendi e observei a minha história, eu vejo que me trouxe para o lugar que eu estou agora, né? Que é conseguir fazer essa reconexão com mulheres, conseguir entender a mulher, porque como eu tive muito essa questão de não me aceitar, me olhar no espelho, me ver diferente, me olhar no espelho e não aceitar o meu corpo, porque eu não conseguia utilizar, por exemplo, qualquer sapato, né? Minha perna, ela é diferente, então eu tenho uma diferença entre as panturrilhas. Então, eu tive muitas dificuldades ali nesse processo de adolescência, então, para mim, foi um grande desafio. E aí foi que começou a minha história. Que legal. Então você foi o famoso investimento de longo prazo da sua mãe. Eu acredito que sim. O retorno tinha que vir no longo prazo, Pelo né? amor, né? Tinha que dar um retorno aí, né? Deu um trabalhinho, mas deu um retorno. E como é que foi a sua infância? Você citou que na adolescência começa esse processo de você talvez olhar mais para isso, né? De se empoderar, de olhar para sua autoimagem. Aconteceu alguma coisa especificamente falando, além talvez dessa questão física,
Como é que foi para você poder chegar e olhar para você de uma maneira melhor? Talvez se aceitar mais. Sim. Aconteceu alguma coisa? Na verdade, assim, o processo de adolescência a gente sabe que é mais difícil, né? Que é onde você começa a se observar, você começa a perceber como a pessoa é, como você é. Então, eu comecei a identificar que eu era diferente, né? Então, por isso, eu sempre acabava tentando me esconder. Então, a adolescência, para mim, foi bem mais desafiadora. Então, eu tinha muita dificuldade de olhar no espelho. Eu usava roupa muito, muito larga, então sempre muito escura. Eu evitava chamar atenção. Eu nunca usava, por exemplo, sandália, bermuda, nada que mostrasse as minhas pernas. Então, hoje, no entanto, que eu tô de saia, né? Tô de vestido aqui, e hoje eu já entendi que tá tudo bem, que eu não preciso ser igual a todo mundo, mas eu sou a minha melhor versão. Então, nesse processo de adolescência, foi a época que eu mais passei por problemas. Tive depressão, tentei suicídio. Na época foi bem desafiador. É mesmo? Foi bem difícil. E isso, aí, adolescência, você fala entre os 11 até os 14 anos. Muito foi nova. uma fase bem desafiadora. Muito nova. E eu era muito revoltada, e meu perfil comportamental é muito dominante. Então, o dominante, ele é muito exigente consigo mesmo, né? Ele quer muito, tudo muito certo, tudo muito perfeito. E eu olhar o meu corpo e não ver essa perfeição, para mim, era um grande desafio. Então, eu sempre tentei muito, por exemplo, me desafiar. Então, eu sempre gostava de coisas diferentes, de coisas novas, para eu preencher esse vazio que eu sentia internamente. Então, é como se fosse assim, poxa, eu não sou bonita. Então, eu preciso me fazer alguma coisa para eu chamar atenção. Então, foi a época que eu entrava para esporte, fazia as coisas diferentes, tudo, mesmo com as minhas limitações. E como eu andava torto, na época, eu mancava um pouco também, sofria bullying na escola, né? Então, tinha essas brincadeiras, enfim. E aí foi uma época bem desafiadora. Aí quando eu entrei para 15, 16 anos, que foi que eu comecei a me olhar de uma forma diferente. Terminei o colégio, fui fazer fisioterapia. E eu até brinco que foi mais para conhecer meu marido, porque foi lá que eu conheci ele. Legal. E conhecer meu corpo também, né? Então, foi uma época que eu entendi o corpo humano e que me facilita hoje muito. Por exemplo, no processo de consultoria, porque eu consigo entender o corpo humano, eu consigo entender de uma melhor forma o que, de fato, ali vai valorizar, o que não vai valorizar, principalmente pela minha formação. Então, eu vi que trouxe para mim a pessoa primeiro, né? Então, eu entendi meu corpo, comecei a treinar a minha andada, a minha passada, fortalecimento muscular. Eu lembro que eu ficava na frente do espelho, pulando com uma perna só, para eu fortalecer a minha perna esquerda. E foi bem uma fase assim que eu comecei a entender. Mas isso era uma dica, era um exercício que você tinha que fazer, você pesquisou ou você inventou da sua cabeça? Eu fui inventando a minha cabeça. Fui inventando, né? Mas foi uma época bem bacana, porque eu fui começando a entender que, poxa, o meu corpo, por mais que ele tinha ali essa deficiência, ele poderia sim ter um bom desenvolvimento. Então, foi uma época bem bacana. Por entender o corpo humano, eu comecei a saber qual era o meu limite, qual não era o meu limite, o que eu podia ir além. Então, minha primeira formação foi em fisioterapia, foi esse processo interno, e hoje eu consigo fazer a aplicação para as minhas clientes, para as minhas alunas. Entrei na prefeitura, fiquei 9 anos como funcionária pública, e que foi uma época que, para mim... Como fisioterapeuta? Não, eu trabalhava na ouvidoria da saúde. Nada a ver com... Não era especificamente como fisioterapeuta, mas entrei pela minha área específica. Perfeito. E trabalhei 9 anos lá como ouvidora. Foi uma época também bem desafiadora, porque você aprende a ouvir pessoas, aprende a ouvir problemas de pessoas. Então, foi um tempo também que eu entendi que eu precisava falar menos e escutar mais. Né? E automaticamente você também tem essa empatia de entender, poxa, outras pessoas também têm problemas, outras pessoas muitas vezes têm problemas maiores do que o seu. Então você desenvolve um lado muito mais empático, muito mais acolhedor. E é tão interessante porque hoje, analisando toda essa história, você vai observando que uma coisa vai se encaixando com a outra. Né? Então, primeiro eu precisei entender o corpo humano, que hoje me dá uma bagagem bem interessante. Depois eu tive que aprender a ouvir, porque a consultoria de imagem ela é totalmente escuta. Ela é muito escuta. Porque quando eu falo de imagem feminina ou masculina em si, a gente está falando de
conexão interna, identidade, né? Então, exemplo, quando a gente se veste, nada mais é do que trazer o meu interno. Então, se eu sei quem eu sou, eu consigo transparecer isso. Se eu não sei quem eu sou, eu tenho dificuldade. Então, na ouvidoria, eu aprendi a escutar pessoas, aprendi a entender problemas de pessoas. Só que foi uma fase também bem tensa, porque você ouvindo reclamação o dia inteiro, era funk. Sugava a energia inteira, né? Sugava Você chegava muito. até com dor nas costas, Era. né? Coitado, E meu nem era de marido que levantar peso, era aguentava. da tensão, né? É. Meu marido que aguentava. Mas fisioterapeuta também? Não, ele é Não? químico. Ah, ele é químico. Ele é Vocês conheceram na químico. faculdade, mas não no mesmo curso. Foi no último ano de faculdade que a gente legal. se conheceu e ficamos juntos. Já estamos 14 anos, né? 14 anos juntos. Cara, que né? legal. Olha isso. Não é? Suelen, minha esposa é Suelen, a Não gente tá 14 anos juntos, Você se conheceu vê? no último ano da escola. Ao invés da faculdade, foi no último ano da escola. Que legal. Olha que louco. É bem legal. Mas é legal que você falando isso, né, das etapas, das fases, o porquê a gente só entende o porquê depois, né? É. Você nunca entende o porquê na hora, você nunca Exatamente. entende. Não vem uma prévia de assim, ó, vai acontecer isso Sim. pra você aprender isso. Não. Simplesmente acontece e depois você precisa ressignificar ou tirar um aprendizado, Totalmente. né? E eu acho que Totalmente. essa questão, até pegando esse gancho pra gente entrar nessa questão de imagem, você falando, eu lembrei de que na época de adolescência, eu tinha muita vergonha de mim também. Olha só. Ó, minha mão, ela é enrugada. Isso porque é a mão da minha mãe, né? Nossa, minha mão é igualzinha da minha mãe, que é igualzinha da minha avó. Isso. E aí eu achava, pô, com 12 anos, com a mão assim. Se alguém visse a mão, eu ia falar, pô, tem uns 60, né? Tem uns 50 anos. Mas você vê que é uma coisa que é muito mais a gente observa. É a gente. Porque Não. eu nem olhei pra tua mão. Não, mas Não a gente. É a gente. Aí eu acredito que. E aí você é especialista nisso, né? Acho que vai contribuir muito. Que é a questão da identidade, a questão de você se valorizar. Eu achava todo mundo. Eu achava, por exemplo, eu tenho uma cabeça que é mais quadradinha. Né? Na época da escola, o pessoal falava, cabeça de cearense. Olha só. Né? E aí eu, realmente, tanto é que eu deixava o cabelo mais arrepiado, né? Não deixava cabelo curtinho, porque mostrava circunferência. E você falando agora, eu tava lembrando aqui, eu já falei várias vezes pra ela em relação a isso. As pessoas achavam que eu era mais bonito do que eu achava que eu era, né? Até que chega um momento que você fala, pô, não, eu tenho que me valorizar, né? Total. Não lembro exatamente quando foi esse meu turning point, essa virada, como você lembra, mas faz muito sentido. Mas na verdade eu lembro hoje, né? Lembra Porque hoje. você vai associando, né? Vai com buscando, o né, na tempo. memória onde Exatamente. Então, e aí no final da época como ouvidora, eu comecei a passar muito mal, né? Então eu tive problemas assim de enxaqueca, gastrite pelo estresse. E aí eu comecei a gravar vídeos no YouTube. Foi a época que eu entrei pela internet. Eu quis um hobby. E aí, conversando com a minha manicure e minha podóloga, elas falaram, Sueli, por que você não começa a trazer? Porque nessa época eu já estava bem mais resolvida, né? Então eu já conseguia fazer uma conexão ali na frente do espelho, enfim. Então eu conseguia me ver. E veio essa ideia, né? Então, começa a fazer vídeo e tal. E eu entrei pela internet. Minha primeira rede social foi o YouTube. Então, foi a época que eu mais me conectei ali com as câmeras, né? E eu falava muito, eu gostava desse lado de desenvoltura, enfim. Só que eu percebi que eu precisava estudar. Eu tinha que estudar porque quando você entra na internet, você ganha poder. Né? Você ganha poder ali de voz. Porque as pessoas elas começam a confiar 100% no que você fala. Elas Você influencia. acreditam totalmente. Pro bem ou pro mal você Pro bem influencia. ou pro mal. E como eu falava sobre beleza, autoestima e tal, eu entendi que eu precisava realmente buscar uma área que me trouxesse mais estrutura. Aí eu fui na universidade, fiz BA, né, Belas Artes, e entrei para o mundo da consultoria de imagem. Aí comecei a estudar mais sobre moda, enfim. Nessa época, eu decidi, eu vou pedir exoneração da prefeitura. Não quero isso, eu quero realmente trabalhar como consultora. Aí pedi exoneração. Alguns meses depois, eu estava indo para a Itália para estudar, junto com essa turma também da pós-graduação. E fomos. Tipo um 180, né? Foi, total. E eu vi realmente, poxa, eu estou agora no meu propósito. E é uma das coisas que eu entendi. Não sou eu que encontro o meu propósito. O meu propósito me encontra no momento certo. Encontrou no caminho.
Então, quando você entende, poxa, até as dores, elas te levam para o caminho que você precisa trilhar, você vai começando a trazer um novo significado para aquilo. Então, foi a época que eu realmente caí de cabeça. Foi, se não me engano, 2 anos antes da pandemia. Se não me engano, foi isso. Aí, na pandemia, eu entrei muito no online, porque eu já estava lá, mas aí eu comecei a trazer os cursos, né? E criei o MIS, Método Imagem de Sucesso. Durante a pandemia. Durante a pandemia. Aí desenvolvemos mais outros cursos, então hoje eu tenho uma grade de 5 cursos na internet. Desenvolvi toda a minha metodologia para o mundo online, então hoje eu atendo clientes até do Japão. Eu já tive clientes do Japão e vários lugares do mundo. E foi desenvolvendo durante a pandemia. Aí, nessa época, também eu fui para a TV. Como eu já tinha ali a parte de vídeos na internet, me encontraram por ali. Chamaram, né, Su, vem fazer uma pauta aqui. E eu me lembro que foi numa pauta de janeiro. Foi bem bacana. Eu fiquei 3 anos na TV, trazendo pautas, trazendo conteúdos, enfim. E eu vejo assim que, poxa, como... Era emissora aberta? Era aberta. Pode falar? Pode, claro. A Gazeta, eu fiquei durante 3 anos no Mulheres, né? Na TV Gazeta, aí já fiz parte do Ronivon, outros canais também dentro da TV Gazeta, enfim, outras redes. E esses 3 anos foi uma super escola também para mim, né? Entender melhor o público, posicionamento, câmera, conexão. Foi a época que eu comecei a fazer fono, porque eu entendi também o quanto a voz, ela influencia nessa conexão. Então, eu fui encaixando, né? Porque é um quebra-cabeça. Você vai construindo isso na sua história. Sim. E hoje eu vejo que, poxa, lá atrás, que eu nasci lá numa profecia que não era para eu ter nascido, a minha deficiência, a minha formação, o trabalho que eu tive como ouvidora, tudo isso foi me levando para hoje. Se conectou. Exatamente, para entender mulheres, trazer o sucesso que elas querem, entender que a nossa identidade ela é incrível, eu só preciso agora transformar ela numa melhor versão. E que tá tudo bem a gente ser diferente, tá tudo bem a gente ter uma cabeça diferente, ou a mão diferente, né? Ou um pé diferente, porque é isso que nos torna tão únicos e particulares, é o que realmente faz com que a gente consiga fazer essa conexão com o nosso interno. Então, eu fui trazendo isso, ainda estou em processo, na verdade, que eu acho que a nossa evolução ela é contínua, né? Hoje, eu ainda trabalho muito, por exemplo, eu tenho estudado muito sobre inteligência emocional, porque uma das debilidades que eu percebi muito das minhas alunas e clientes é que várias delas tinham ferramentas, sabiam até mesmo ali agora, mas elas não davam continuidade. Muitas vezes por suas crenças, muitas vezes porque elas ainda não conseguiam se enxergar mulheres bonitas. E aí é onde está, poxa, é interno. Se eu trabalho no meu interno, eu consigo potencializar o meu externo. É muito mais sério, muito mais profundo do que a gente imagina. Muito mais profundo. Que incrível. É. Sensacional. E o interessante é que a maior parte das coisas que acontecem com a gente, ou as nossas maiores dores, podem se tornar os nossos maiores poderes, né? Total. Eu era uma pessoa mega tímida, reservada. Hoje eu falo para algumas pessoas, já viajei até alguns outros países fazendo seminários em idiomas que eu nem imaginava, mas eu percebi que, na verdade, no meu caso, foi onde eu queria estar. E isso foi, para mim, o grande trampolim. Eu vou precisar me expor mais, eu vou precisar aprender a me comunicar melhor se eu quiser chegar no estilo de vida ou naquela construção, né, que eu tenho, ou que eu quero, ou que eu imagino para mim. Então, se eu tenho um sonho, eu tenho um medo. A questão é, todo mundo tem um sonho e tem um medo, né? Pode parecer até um papo motivacional, mas isso é muito real, todo mundo tem, né? E você nunca vai eliminar um ou outro. E são importantes. É. Até o medo ele é importante. Total. Ele é, o medo é uma questão de vida ou morte, né? De você, de um estado de alerta, né? Sim. Sem medo, você atravessaria a rua sem olhar pro lado, né? Exatamente. Só que eu acredito que é o quanto você vai alimentando, né? Então você começou a alimentar na adolescência aquela imagem e potencializar algo para ficar maior do que o receio que você tinha de expor. Com certeza. E o meu também foi a mesma coisa. Eu comecei a dar mais voz, ou dar mais alimento para aquilo que fortalecia do que para aquilo que me enfraquecia. Porque o que enfraquece, ele existe, tá lá. O que fortalece, ele existe, tá lá. Só que
para quem você... É aquela história do lobo, né? Qual você é o tem foco dois que você lobos... põe, né? E aí, eles vão entrar numa briga, mas um tá uma semana sem comer e o outro tá comendo todos os dias. Qual ganha? O que tá mais forte, o que tá comendo. Por quê? Exatamente. Porque você tá alimentando. E eu acho que esse processo de autoimagem é isso também, né? Com certeza. Com alunas em 14 países, no mundo inteiro. Eu acredito E que tem vamos muitas... alcançar mais ainda. Eu acredito, com certeza, com certeza. E eu acredito que tem muita coisa em comum. O que você acredita ser a maior dificuldade nesse quesito de identidade ou autoimagem? Atendendo gente no Japão, no Brasil, deve ter algo em comum. Qual que é a maior dificuldade das pessoas nesse quesito? Na verdade, o que eu mais observo, e é uma das coisas que eu trago ali como referência, é: nós somos bons, mas muitas vezes não conseguimos transmitir o quanto somos. Né? Então, exemplo, quantas mulheres são extremamente capacitadas em... Homens também, né? Eu também atendo alguns homens, geralmente são indicações quando eu atendo homens. Mas, exemplo, né? Temos capacidade, somos ali profissionais incríveis, mas pelas nossas dificuldades de se olhar no espelho, vamos trazer uma forma bem simples. Quando eu atendo os personalizados, eu tenho uma tarefa diária para elas. Então, geralmente eu trabalho com 10 sessões, né? Então, semanalmente a gente tem encontros, só que durante todos os dias ela tira fotos na frente do espelho e ela me manda, porque depois a gente vai fazendo ali vistorias, feedbacks, ver como é que tá o look, enfim. 95% tem grandes dificuldades de se olhar no espelho e de tirar foto. Ou muitas vezes não sabe nem qual é a cor do seu olho. Isso é muito sério. E aí, por exemplo, quando eu vou fazer o processo de cores, eu falo: você já reparou nas nuances dos teus olhos? Não, nunca reparei. Então, olha só como é interessante. A gente trabalha muito com o nosso intelecto, mas muitas vezes a gente não trabalha com o nosso externo. E vamos parar para analisar. A gente não tem currículo na cara, né? A gente não tem ali um rótulo dizendo quais são as nossas capacidades. Então, o que as pessoas veem primeiro? A nossa imagem. E como que a gente desperta o desejo das pessoas nos conhecerem? Através da nossa presença. Então, a nossa imagem desperta a curiosidade para que a gente consiga compartilhar o conteúdo. Então, o que eu percebo? Muitas são ótimas, incríveis, mulheres, assim, fantásticas no que fazem, mas tem medo de expor. Tem medo de serem julgadas, que a gente tem esse medo, Sim. né? E isso a gente traz lá da infância. Então, hoje, por exemplo, né, quando eu coloco um calçado ou alguma roupa mais curta, enfim... Eu lembro lá de trás, que era a época que as pessoas brincavam, zoavam, né? Traziam ali alguns comentários que eu não gostava. Então, tá tudo enraizado, interligado na nossa infância. E isso a gente projeta para a vida adulta. Então, o que a gente faz? Estuda, se torna, assim, uma pessoa incrível e fantástica. Mas na hora de expor isso para o mundo, eu não consigo. Eu não sei falar. Eu não sei me expor. No entanto, que hoje, vários estudos que mostram que o maior medo do mundo é o medo de falar. Né? Então, é o medo de falar em público. Então, o que isso mostra pra gente? O medo do julgamento. Quantas mulheres, por exemplo, elas não querem ser percebidas no ambiente? Elas querem entrar e sair e ninguém vê. Poxa, mas espera aí, quanto conteúdo você tem? Quanta coisa boa você pode mostrar pro mundo, mas por causa de uma imagem insegura, você não consegue fazer com que o seu propósito de vida alcance outras pessoas e mudem pessoas, né? Outras pessoas. Então, é uma das coisas que eu mais observo. As pessoas são boas no que fazem, e muito boas. No entanto, que quanto mais sofre, mais boas elas são. É uma das coisas tão incríveis, né? Eu tô lendo um livro super bacana que fala sobre a raiz da rejeição. E lá ela traz esse case super interessante, que aqueles que passaram por situações muito difíceis são aqueles que se esforçam muito para poder chegar em níveis muito altos. Por quê? Porque eles querem ser reconhecidos. Só que aí quando a gente traz para a nossa imagem, o que acontece? Porque eu sou diferente, porque eu sou estranho, porque eu tenho uma boca torta, porque eu tenho um olho meio estranho, ou então porque eu não sei me vestir, eu não consigo transmitir isso. Então, é aí que eu entro. Poxa, agora vamos pegar. Você não precisa ser outra pessoa. Você pode ser a sua melhor versão. Esse é o propósito da consultoria de imagem. Então, eu ensino para a pessoa como que ela vai trabalhar com as melhores partes dela, potencializar as melhores partes dela e trazer essa parte para o público. Então, no meu caso, eu não posso mudar meu pé. Eu não consigo tirar ele. Eu não consigo fazer com que ele seja igual ao outro. Então, o que eu tenho que fazer? Vou focar nele? Não. Eu vou focar nas outras partes.
Quais outras partes que eu tenho que eu posso trazer isso para as pessoas? Então, é uma das coisas que a gente precisa parar e analisar. Porque quando a gente vai na frente do espelho, o que a gente fala? Ai, eu não tô gordo, eu tô assim, eu tô assado. Você sempre fala o que é negativo. ruim. Você foca no negativo. Sempre. E aí, esse é o projeto da consultoria, o propósito da consultoria. Vamos olhar o que é bom? E agora a gente vai externalizar isso. Então, é um dos maiores casos que acontece. Maravilha. E você falando disso, eu aprendi que existem 2 grandes medos, né, do ser humano. O de não ser aceito, que está envolvido com a rejeição, o medo do não, e o de não ser suficiente, né, que é aquela crença de será que eu consigo? Será que eu vou dar conta? Será que eu mereço isso? Eu acho que envolve essa capacidade e merecimento. E, querendo ou não, esses medos, eles influenciam ou talvez determinam até a forma como a pessoa se comunica, então. Total. A forma como ela enxerga porque se você isso. não sabe a sua identidade, você vai ser totalmente influenciado por aquilo que você vê. Então, exemplo, né? A mulher ela Todo tem mundo mais padrão, facilidade de comprar. Uhum. Então, aí, o que tá na tendência? Sim. E aí, né, igual a gente tava conversando no início aqui, o estilo do Henrique é o estilo da Su. Uhum. Sim, sim. Porque a mulher, ela tem mais facilidade com isso. Só que o que acontece? A gente é sempre ali, tem um turbilhão de informações. Então, é onde a gente se perde. Porque você tem a referência da TV, você tem a referência da revista, e agora a gente tem a referência do Instagram, né? Ou do YouTube, enfim, outras redes sociais. E aí você muitas vezes se olha e fala, e agora? Qual que é a minha identidade? O que eu gosto de vestir? Isso é importante a gente pensar, poxa, eu gosto de cor, eu gosto de estampa, eu gosto de uma peça mais justa, ou eu gosto de uma peça mais solta. Qual que é o meu corpo para eu conseguir valorizar ele? Então, a gente está com tanta informação que a gente já não sabe mais quem a gente é. Então, na consultoria, eu tenho, dentro da minha metodologia, a gente trabalha muito com o perfil comportamental. Perfeito. Então, saber ali se a pessoa tem mais um perfil mais dominante, ou se a pessoa ela é mais influente, é mais comunicativa, enfim. Então, eu trabalho com perfil porque a gente vai externalizar esse perfil. Então, se eu sei quem eu sou, eu vou conseguir colocar isso numa roupa. Um exemplo clássico, uma pessoa que ela tem um perfil mais influente, que é uma pessoa que tem mais facilidade de comunicação, tem mais facilidade ali de articulação, é uma pessoa mais desenvolta, por exemplo, ela vai ter mais facilidade de usar cores. Ela vai gostar de colocar aquilo dentro dela. E aí, por exemplo... De certa forma da personalidade, ela gosta de ser percebida. Exatamente. Eu até brinco que ela é o pavão. Ela tem que ser vista, né? Sim. Ela tem que ser notada. Perfeito. Só que o que acontece muitas vezes, por exemplo, né? Você casa com uma pessoa que é um perfil totalmente diferente. E aí eu sou dominante. Então, eu preciso de peças de peso. Então, exemplo aqui, um metal. Eu preciso de metais mais largos. Eu preciso desse peso visual. Eu preciso de um batom vermelho. A minha identidade, ela tem que trazer isso. Mas como a gente é cheio ali de informações externas, você olha e fala, e agora? O que me representa? Então, onde as pessoas, a maioria, se perde. Ou então vai para um cargo que é um cargo que exige algo de você, um adaptado seu, que agora, como é que eu vou me vestir? Como é que eu vou me apresentar? O que realmente ali vai contar a minha história? Porque o visual, Henrique, é contar a sua história. E eu sempre pergunto isso lá nas minhas redes sociais, que história você tem contado? Quando as pessoas elas olham para você, é como se fosse uma redação. Então, tem o verbo, tem a vírgula, tem o ponto, enfim. E cada roupa, cada símbolo, cada acessório que você usa, o corte de cabelo, a barba, se tira a barba, cor, enfim, tudo é como se fossem símbolos. Então, se eu entendo esses símbolos, eu sei exatamente a história que eu estou contando para o mundo. Agora, se primeiro eu não sei nem quem eu sou, e não conheço também essa simbologia, eu coloco qualquer coisa. E aí a gente cria ruídos. Porque muitas vezes eu quero transmitir algo e eu estou transmitindo outra coisa. Entendi. Isso acontece muito. Perfeito. E tem muita gente que pensa que a consultoria de imagem ou de estilo, ela tem a ver somente com a roupa ou a peça que você vai colocar. É isso? É mais do que isso? O que é essa imagem e estilo? É também isso. É também isso. É também. Vamos pensar assim, todo mundo tem... E até só para claro. aproveitar e você responder, existe
uma imagem, um estilo que você percebe e observa em pessoas de sucesso, pessoas de destaque, influentes, líderes? Você consegue enxergar isso ou são diferentes? Sim, isso existe, só que tá tendo um grande perigo com isso também, porque quando a gente olha pra internet tem muita gente igual, de novo. Exato. Sim. Então é onde muitas vezes... Com o mesmo rosto, com a mesma... Com o mesmo rosto, aí faz a harmonização, tá sempre do mesmo jeito, então veste a mesma peça de roupa ou a mesma cor, né? E aí volta de novo um perigo, porque se eu tenho um perfil e eu não trago o meu perfil, eu me perco no meio do caminho. Aí vai chegar uma hora que você se transforma num personagem e vai ter um tempo que você não vai aguentar. Então, exemplo, quando um cliente ele chega para mim e fala, Suelen, eu vou para as redes sociais, eu quero trabalhar, por exemplo, com high ticket, eu quero trazer um posicionamento ali, que é um posicionamento de sucesso, enfim, beleza. Tem símbolos que visualmente a gente pode colocar em você, que pode ser um corte de cabelo, que pode ser um acessório, que pode ser uma roupa, que pode ser uma cor específica? Existe. Só que, em primeiro ponto, qual é o seu perfil? Porque aí vem a questão, se é uma pessoa que tem um perfil estável, que é uma pessoa que ela gosta muito desse lado mais da natureza, peças mais naturais, ela gosta de um toque de tecido mais aconchegante, aí eu vou colocar blazer nela todo dia, salto alto, um cabelo totalmente alinhado, ela vai chegar num ponto que ela não vai aguentar. Então, por mais que você vai trabalhar ali com um público que existe um certo tipo de sinal e de símbolo e de comunicação, eu ainda tenho a minha identidade. Então, como que a gente faz esse ponto de equilíbrio? Aí eu vou balancear. Eu posso trabalhar com a cor, eu posso trabalhar com a textura da peça, eu posso trabalhar, por exemplo, com a modelagem da peça. Então, ou seja, quando eu vou ensinando para o cliente, ele precisa entender todo tipo de comunicação. Então, se eu tenho uma textura, que é uma textura que me aconchega, por exemplo, a sua blusa é uma blusa que ela tem uma textura que dá vontade de tocar. Por quê? Por causa da trama dela. Essa textura é como se ela abraçasse uma pessoa. Agora, se você tivesse com uma camisaria aqui, uma camisa, né, mais reta, mas é um outro tipo de informação. É uma estrutura mais séria. Ela traz um certo tipo de distância, dependendo até da cor que você coloca. Então, se eu... imponência. Exato. Né? Então, eu consigo trazer isso, e tá tudo bem eu trazer, de acordo com o ambiente que eu estiver, só que eu preciso continuar com algum elemento que conte quem eu sou. Porque se eu ficar me montando, eu não vou aguentar. Tem a ver com a congruência, a comunicação, daquilo que você fala e daquilo que você de fato mostra. Exatamente. Acho que até a ideia do nome do podcast, quando a gente criou, era muito sair disso. As pessoas olharem muito hoje para o que as pessoas são na rede social e tem gente que realmente é aquilo. Sim. Só que tem hoje um monte de gente que é uma persona, né? Um personagem lá. E aí a congruência do que você fala com aquilo que você de fato é ou quais são as suas ações. Exatamente. Né? Você não consegue ter tanta congruência. Tanto é que, por exemplo, levanta a mão assim, para assim. Agora, coloca a mão na nuca. Agora eu tive que pensar. Pensou, né? Tive que pensar. A maioria das pessoas fazem aquilo que a gente faz, não aquilo que a gente fala. Exato. Então, acho que, por exemplo, você trabalha com high ticket, mas você é aquilo que você está trabalhando. Eu acredito que pessoas consigam ganhar dinheiro, mesmo não sendo aquilo que elas vendem. Eu acredito. Mas por quanto tempo ela consegue sustentar isso? Exato. Internamente, Exato. né? Por quanto dinheiro ela consegue fazer isso? Então, no começo, acho que está tudo certo. Talvez financeiramente ou na ideia daquela pessoa, pô, em 2 anos eu vou fazer isso, eu vou ganhar muito dinheiro. Mas acho que nesse processo, nesse caminho, você vai ter que encontrar quem você é, senão você não vai conseguir nem conviver com você mesmo, né? Não, porque aí você vai montando seu personagem, né? E aí chega uma hora que você olha de novo no espelho e fala, caramba, o que me representa? Né? Então, isso é bem importante. Por exemplo, a comunicação, né? Teve uma onda agora que todo mundo veste blazer, todo mundo tá com vinho, todo mundo ou então tá com charuto na internet, né? Aí você olha e fala, caramba, então, ou seja, eu só vou ter que vestir blazer agora, eu vou ter que beber vinho, não gosto de vinho, tenho que beber porque eu tô mostrando uma coisa ali. Sim. Existe um símbolo, então vamos voltar, existe uma simbologia.
Isso é uma ciência que se chama semiótica. Ótimo. Então, a gente estuda a simbologia das peças e que entra roupa, acessórios, a nossa própria estrutura. Porque, exemplo, né? O meu corpo é diferente da sua esposa. Então, quando eu pego uma peça e coloco no meu corpo, vai ficar diferente do corpo dela. Por quê? Ela tem linhas naturais que vão já transmitir um certo tipo de comunicação. Então, ou seja, a nossa natureza já tem uma comunicação própria. Perfeito. Então, as suas linhas, ela já vai falar algo para mim. Isso eu tendo a consciência ou não, porque isso vai desde lá dos primórdios. Sim. Então, a gente traz ali no nosso DNA e desde os homens das cavernas. Então, se a gente para analisar, como é que eles se comunicavam antes? Através de desenhos, né? Desenhos das cavernas ali. Então, tudo começa em símbolos. Aí nós temos já isso na nossa natureza, seja no corte do cabelo, seja na tipologia do cabelo, seja, por exemplo, na cor do seu cabelo, seja na cor do olho. Tudo isso já é um símbolo. Aí eu venho, por exemplo, e coloco uma roupa que reforça aquele símbolo. Tem casos que fala assim, nossa, todo mundo fala que eu tenho cara de brava. Ou então, todo mundo fala que eu tenho cara de metida. Ou então, fala que eu tenho cara de criança, né? Por que isso acontece? Por causa das linhas, formas, cores e texturas que nós temos na nossa natureza. E aí, quando eu entro com o processo de consultoria, a gente tem que entender essas linhas primeiro naturais. E quando a gente coloca os acessórios, corte de cabelo, a roupa, eu posso potencializar o que eu já tenho ou eu posso suavizar. Então, poxa, eu tenho uma carinha de criança e agora eu tenho que subir no cargo da minha empresa. O que eu faço? Só vou colocar um blazer que já vai resolver? Não. Porque aí você vai ser uma cara de criança com blazer. Entende? Então, aí a gente vai ter que mexer, movimentar tudo isso. É o corte de cabelo, é o tipo de acessório, é a linguagem comportamental. E a comunicação, a linguagem não verbal é trabalhada também nisso? Na Também. verdade, a linguagem não verbal é isso. Então, quando a gente fala de comunicação ali não verbal, é tudo aquilo que eu mostro sem precisar falar. Então, entra o que eu visto, a minha natureza e comportamento. Então, como Perfeito. que eu me porto? Como é que eu movimento as mãos? Quando eu converso com uma pessoa, né? Então, a gente tá aqui nessa mesa. Eu vou ter uma reunião com o meu chefe. E todo tempo eu tô assim. Eu vou conversando com você, todo tempo eu tô dessa forma. É uma comunicação. Agora, você quer trazer confiança? Postura, mãos aparentes. Eu tenho que comunicar aqui, para eu trazer confiança naquele ambiente. Então, também não importa só se eu estiver bem alinhado, se a minha linguagem corporal não tiver em congruência. Então, o que eu falo pode ser incrível, só que até eu falar, eu posso ter ou não oportunidade. Então, é onde a gente vai começando a trazer, primeiro, esse ponto visual, que é a nossa comunicação visual, e depois, em conexão com quem eu sou internamente, que é aquilo que eu vou falar. Uhum. Você Entende? nunca vai ter uma segunda chance de causar uma boa Pois primeira é, impressão, é pois isso? é. Mais ou menos isso. E isso é tão traduzindo. interessante que, às vezes, dependendo da informação que você passa, para você conseguir desconstruir isso, pode levar até 6 meses. Para você desconstruir a primeira impressão que você passou. Isso em conexão assim, extrema com a pessoa. É conexão mesmo, porque se você causa ali uma impressão e muitas vezes no inconsciente dela, ela lembra de algo ou lembra de alguém que teve aquela mesma reação ou aquela mesma comunicação, meu amigo, você pode estar perdido. Entendi. É Nossa, muito, incrível. é. Não, eu tô aqui já pensando, anotando coisas aqui que eu vou começar a aplicar a partir de hoje. Que bom. E deixa eu perguntar, existe um preconceito ou algo que as pessoas disseminam sobre esse trabalho que você faz? Ou não, é bem aceito, as pessoas entendem, querem investir nesse tipo de trabalho, de consultoria, ou ainda tem alguma rejeição, algum preconceito? Na verdade, assim, esse trabalho ele já existe há muitos anos, só que no Brasil ele foi mais dissipado há 10 anos. Então as pessoas elas ouvem mais falar sobre consultoria nisso. E na época ela veio muito para a alta classe.
né? Então, eram pessoas que tinham mais ali condição financeira, enfim. Então, as pessoas, elas ainda acham que é só para quem é muito rico, quem é muito dinheiro, quem tá na TV, E, na verdade, não. A consultoria de imagem, ela é para todo mundo. No entanto que hoje, por exemplo, quando a gente fez toda a preparação ali dos nossos produtos, é atender o público de classe baixa até o público mais alto, porque todo mundo pode ter acesso. E hoje, ainda mais, a gente tem que ter acesso à informação. E principalmente se a gente quer crescer na vida, né? Então, eu preciso ter acesso. Então, eu acredito que o maior preconceito é que as pessoas acham que isso aí é só para quem tem dinheiro. Na verdade, não é assim. Sim. E muito pelo contrário, a consultoria de imagem te traz economia. Porque pensa comigo, se você começa a aprender o que de fato você tem que comprar, você tem uma economia absurda. Porque você vai aprender. Comprando só por tendência. Exatamente. Ou então, por exemplo, eu vou comprar uma roupa aqui porque tá na promoção. Tá, mas vai ser útil? Você vai usar? Ela realmente vai durar? Ou na segunda lavada ela já tá toda torta? Então, na consultoria eu ensino isso. Você tem um investimento, porque tudo na vida a gente tem que investir. Seja tempo, seja dinheiro, a gente tem que investir. Isso é verdade. Então, quando você começa a entender que a consultoria ela vai te dar economia, você traz essa consciência total. Poxa, eu vou aprender a saber como que eu vou cortar meu cabelo sem acabar com ele. Eu vou chegar no meu cabeleireiro ali e vou trazer o direcionamento para ele. Eu vou clarear o meu cabelo, eu não vou ficar parecendo aquela mulher horrenda, né? Por quê? Porque você sabe a cor que vai te valorizar. Você sabe qual é a peça que vai funcionar para o teu corpo. Porque não adianta a gente pegar... Corpos são diferentes, os corpos são diferentes. Ainda mais a mulher brasileira, que a gente tem vários tipos ali de formas, enfim. E aí, às vezes, agora tá na moda, sei lá, o cropped. Tá, mas o cropped vai funcionar para todo mundo? Então, vamos entender teu corpo? Aí é onde você começa a ter esse conhecimento e você tem uma economia absurda. Exemplo, né? Quando eu entro ali no guarda-roupa das minhas clientes, enfim, a gente encontra muito ouro ali. Porque você tem tanta roupa que muitas vezes você não sabe nem usar. Eu já cheguei em casas assim que eram roupas de etiqueta. Você fala, Jesus amado, olha quanto de dinheiro essa mulher perdeu. A vida dela. Muitas vezes é por crença de merecimento. Sim. Mas é onde você começa a fazer essa identificação. E aí você observa e fala, olha, vamos unir isso com isso. Igual essa semana, uma cliente minha veio para São Paulo, ela é do Mato Grosso, e ela veio para São Paulo e ela falou, Suelen, nada melhor do que saber fazer uma mala. De levar o que é útil. De saber realmente que você não precisa ficar carregando peso. Então, ou seja, a gente ensina o cliente a comprar. A gente ensina o cliente a fazer malas. A gente ensina o cliente o que vai, de fato, valorizar ele. Então, pensa comigo na economia que você tem. Porque você realmente vai saber cuidar da peça. Porque não é só comprar roupa. Você vai aprender a cuidar da peça ou direcionar quem vai cuidar daquela peça para você. Então, imagina o tempo de vida útil que você vai ter daquela roupa. Então, exemplo, você vai saber ali como usar o perfume em ambientes diferentes. Ou então, até mesmo, como que você vai trazer comunicações visuais diferentes com as cores. Então, tudo isso muda. Então, você começa a ter uma consciência de compra surreal. Isso traz muita economia. Então, você faz um investimento para a vida. Porque nunca mais você vai esquecer aquilo. Conhecimento a gente nunca mais esquece quando a gente aplica. Então, por isso que eu trago para as minhas clientes o direcionamento e a aplicação. Você vai fazer... Aqui tem a aula. Agora a gente vai aplicar. E aí, depois a gente vê o que está certo, o que não está. O que está bom, o que não está. Então, é aonde a pessoa ela vai começando a entender. Funciona. E eu acho que além de economia de dinheiro, eu tava pensando aqui, acho que economia de tempo também. Totalmente. Porque ao invés dela entrar lá e ficar perdida naquilo que ela já sabe mais ou menos direcionar. Eu vou para essa ocasião, então eu lembro que eu tenho isso. Mais organizado, mais definido, que vai me valorizar. Totalmente. Além de dinheiro, tempo também, né? Muito. E tempo é dinheiro, né? Isso. Tempo é vida, né? Tempo é além vida. de dinheiro, tempo é vida, Exato. né? E é uma das coisas que é incrível, porque realmente, quando você tem um guarda-roupa funcional, o que você pegar lá vai funcionar pra você. Então, por exemplo, esse meu vestido era da minha mãe. Esse vestido eu reformei ele e trouxe pra mim. Ele não era assim, você deu um... Eu reformei ele e trouxe ele pra mim. Então, olha só. Que legal. Você começa a ter a consciência da roupa de uma forma totalmente diferente daquilo que a gente já teve, né? Porque, exemplo, a gente tem uma crença que, não, roupa boa eu só tenho que usar em momentos especiais. A gente também tem isso. Aí eu vou comprar uma roupa só para um momento especial. Aí vem a questão, você é especial? Você precisa ter um momento para isso?
né? Que é uma das coisas que a gente às vezes... Eu estar vivo é especial. Totalmente. Então, é uma das coisas também que é muito bacana. Então, você começa a usar as roupas. Você começa a ter essa experiência de, poxa, eu tenho uma peça, essa peça conversa com essa e é mais fácil. E é o que você falou. Quantas mulheres, às vezes, atrasam para chegar no trabalho? Ou então tem que acordar muito mais cedo. Por quê? Porque tem que escolher a roupa do outro dia ou do dia. E aí, quando você vê, caramba, já passou meia hora, já passou 40 minutos, aí fica com aquela roupa. Até eu fico assim, às vezes. É angustiante, não é? É horrível. E aí, se você já sabe o que funciona e se você já tem um guarda-roupa funcional, acabou. O que você colocar vai ficar bom. Esse é o propósito. Excelente. E por onde começa? Por onde a pessoa... Qual que seriam as dicas ali, os conselhos para a pessoa começar a construir a imagem de sucesso dela, assim? Entrando meio nos que meus passo cursos. a passo. É isso. Vamos vender aqui agora, né? É o pitch, é a hora do pitch. É a hora do pitch de vendas. Por quê? O que acontece, né? Dentro de... Quando a gente vai começar a pegar dicas soltas, vamos pensar no Frankenstein? Sim, se você não tem... Exato. Tudo... Aí você fica, nossa, isso daqui é legal. Não, mas isso aqui também é bom. Isso aqui também é interessante. E agora, como é que eu vou unir tudo isso? Se você não tem um método, se você não tem um passo a passo, você não sabe fazer sozinho. Gente, a gente precisa de especialista pra tudo. Sim. Você tá numa dor de barriga, você tem que ir pra um especialista. Você tá com problema no coração, você tem que ir pra um especialista. Se você tem uma dor das vestes, você não sabe o que vestir, você não sabe o que se conectar, você precisa de um especialista. É que a gente muitas vezes fala, não, eu dou conta. Será? Sim. Será que a gente dá conta? Ou quanto tempo a gente tá perdendo? Quanto dinheiro a gente tá perdendo? Por A gente quê? não bota isso na conta, né? Não coloca isso na Você conta. coloca a conta financeira, mas o tempo que você vai ter para investir, para aprender, para aplicar, para errar, Exatamente. para refazer. O tempo é muito maior. É. Então, a questão é essa. Eu otimizo o tempo de aprendizagem. Por quê? Poxa, eu já tô há 8 anos estudando sobre isso. Né? Então, o tempo que você levaria, muitas vezes, ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu otimizo o seu tempo, por exemplo, numa consultoria personalizada, em 2 meses. Que é o quê? Uma sessão por semana. Só que, ao mesmo tempo, você tem um acompanhamento onde você vai entender um método. E que dá certo. Né? Então, hoje, quando a gente precisa de uma dica geral, primeiro a gente precisa saber onde que eu quero chegar. Né? Então, Isso. poxa, eu quero crescer profissionalmente. Então, é um dos pontos que a gente precisa pensar quando eu penso na minha imagem, eu quero focar no quê? É no meu pessoal? Bom. De repente, né, igual a Su, tá gravidinha. Depois que o bebê nascer, a maioria das mulheres não sabe mais como se vestir. Porque a rotina muda, o corpo muda, e aí você olha e fala, e agora? Quem eu sou? Então, depois Su, depois que o bebê nascer, ó... Isso acontece muito, 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 muito com as mulheres. Porque a gente já não sabe mais, caramba, e agora quem sou eu? Porque você entra numa simbiose tão grande com o seu bebê que você deixa de viver para ele. E aí o autocuidado muitas vezes é esquecido. Então entra a parte pessoal. Ou é a parte profissional, eu quero crescer como empresária, eu quero me posicionar melhor nas redes sociais, eu quero, de repente, ali ter um crescimento de cargo. Então, o primeiro ponto para que eu quero cuidar disso? Qual o objetivo? Se eu sei o que eu quero, é exatamente aquela frase. Se eu sei aonde eu quero chegar, eu vou. E qualquer caminho serve, essa frase não funciona. Não existe. Não dá. Porque você vai se perder nesse meio do caminho, ou você vai, muitas vezes, ali levar muito mais tempo. Então, primeiro ponto, que é uma das coisas que eu sempre pergunto quando alguém me procura. Eu quero fazer consultoria. Para quê? Qual o objetivo? Você quer crescer profissionalmente? Você quer se posicionar? É para o seu pessoal? Então, é a primeira coisa que a gente precisa pensar. Segundo ponto, o que eu quero comunicar? Você já parou para pensar nisso? Isso é uma reflexão. O que eu quero falar com as pessoas? Sim. Por exemplo, eu tô numa mesa. Eu saio da mesa. O que as pessoas vão falar de mim nessa mesa? Poxa, é um cara que realmente, não só de valores, óbvio que isso precisa ser externalizado, mas, nossa, esse cara é tão bom, é tão esforçado, mas olha do jeitinho que ele se veste, olha do jeitinho que se apresenta. Tadinho. Ô, judiação, né? Então, olha só, isso é sério, isso é muito sério. Porque, às vezes, aí vem essa palavra que eu detesto, essa pessoa é super esforçada. Que ela tá mostrando pra você assim, ô, judiação, né? Ela se esforça, mas não Era dá. igual na época de escola, o bonitinho, né? O bonitinho é o feio arrumadinho. É mais ou menos isso, né? Exatamente. E aí é um ponto. O que eu quero comunicar? Que imagem que eu quero trazer na impressão das pessoas? Quando eu sair de um ambiente, o que eu quero que as pessoas se lembrem de mim?
Eu quero ser lembrado como, visualmente. Qual que é o sentimento que eu quero gerar para as pessoas? Às vezes você pode não falar nada, mas a sua presença ali, ela tem que gerar uma sensação. Porque você é energia, nós somos pura energia. Então, se você chegou num ambiente, poxa, o que eu tô mostrando? Qual que é o sentimento que eu tô gerando? Qual é a impressão que eu tô dando ali naquele ambiente? Então, é um ponto muito importante. Então, saber qual é o meu foco e saber o que eu quero comunicar. São seus primeiros pontos, para você começar a entender que é aí que você vai começar a se potencializar. E é óbvio, depois entrando no método Imagem de Sucesso. Já vai, no final ela vai deixar aqui o arroba. Vou deixar aqui, já vai deixar o arroba, o link, vai ficar aqui no YouTube, né? Já deixa o link, mas com certeza. Mas olha, eu vou te falar, certeza, eu tinha uma crença de venda terrível, não conseguia vender. Eu também. Nossa, meu Deus. Agora, achava que estava ajudando ou ia estar insistindo. Exato. Ou ia estar empurrando. E sabe uma coisa que eu percebi? Na verdade, a gente troca. Em todo tempo. Eu te ofereço um produto que vai te ajudar muito. É isso. Então é uma troca, né? Então é uma das coisas que a gente precisa entender. A venda é isso, né? É atender os benefícios, atender as necessidades com os benefícios ali do seu produto, do seu trabalho, do seu serviço, né? Com certeza. Todo mundo precisa daquilo precisa. que você está oferecendo. Todo mundo precisa. Porque a gente é ser visual. Né? Então, todo tempo a gente tá olhando, igual um bebê. Pensa comigo, um bebê quando seu bebezinho nascer, você vai observar, ele sempre vai gostar de estar em colos mais rechonchudinhos. Você vai perceber isso. Por quê? Porque o inconsciente dele gosta de linhas curvas. Uau. O nosso inconsciente, ele vai trazer isso. E é onde muitas vezes a gente não tem essa noção, porque uma das primeiras coisas que o bebê faz, e hoje ainda mais, porque antes o bebê ele nasceu com o olho fechado, hoje já nasce com o olho aberto, então em todo tempo ele já tá olhando. Ele observa. É estimulado, né? Tem um estímulo visual desde o início. Então, olha como o nosso olhar, ele é extremamente atrativo. Extremamente. Então, eu preciso saber o que eu estou transmitindo dentro da minha imagem visual. Massa. E qual a importância do autocuidado nessa construção da imagem corporal, essa construção mais positiva? Vamos pensar que dentro de alguns estudos, mostra-se que só 7% é a linguagem verbal. Sim. Né? Existe um estudo do Mehrabian, se não me engano é esse nome mesmo, e ele fala sobre isso. O quanto a nossa comunicação de palavras, a porcentagem dentro de um julgamento que nós temos é a menor. Então, como nós somos seres que julgamos em todo o tempo, e isso é para nossa própria sobrevivência, isso é importante a gente falar. A gente julga não é porque a gente é ruim. Não é isso. A gente tem um sistema no cérebro que se chama sistema límbico. E esse sistema ele tem duas reações. Ou é medo ou é prazer. Então, tudo aquilo que eu vejo pode me dar esses sentimentos. Então, a gente tem esse julgamento por sobrevivência. Então, quando a gente está falando a respeito de imagem, a gente está falando sobre isso. E como a gente é julgado em todo o tempo, se a gente parar para analisar, se eu me importo com o que eu estou vestindo ou se eu não me importo, eu estou sendo julgada de todo jeito. Não é melhor eu me importar? E aí, na hora do julgamento, eu ter realmente o resultado que eu desejo? Sim. Então, porque é a julgado grande vai diferença. ser de qualquer porque julgado jeito. você vai ser. Então, assim, é muito melhor você saber o que você está comunicando do que simplesmente achar, não, eu vou vestir qualquer coisa, ninguém tá me vendo, não. Aí vem tem até um videozinho no Instagram que é muito engraçado, que ele mostra assim, né, aquela Lady Murphy. A menina tá toda desbeiçada, toda horrenda, saindo de casa. Na hora ela encontra o vizinho bonitão dela, né? E aí, eu não sei se alguém já viu esse vídeo, mas é muito engraçado, porque naquele momento que você não se tava cuida, preparada. É um momento que muitas vezes a oportunidade vem. Ou seja, esteja preparado. Esteja preparado. Sempre. Sempre. Ou as pessoas vão em busca do prazer ou vão para longe da dor, é isso? Exatamente. Exatamente. E isso só ir acontece para longe bastante. da dor não é o foco errado, né? Mas é a maior parte, né? A maior parte das vezes a gente vai sempre fugindo da dor, né? É naquilo, no amor ou na dor, né? E qual o conselho que você daria para alguém que tá com algum problema assim de autoimagem, sei lá, de autocuidado? Que conselhos você daria assim? Primeiro ponto, aprenda a se olhar no espelho e listar cada uma das suas qualidades. Então, é uma das coisas que é bem importante. Então, por exemplo, poxa, o que eu sou? Eu sou linda. Sueli, mas eu não sou linda. Então, você vai começar a dizer que você é linda. Até que você acredite nisso. Até que você acredite nisso. São as suas crenças ali. Então, é um ponto importante. Vai na frente do espelho, sem roupa ali.
E você vai começar a se olhar, você vai observar a cor do seu olho, você vai observar cada uma das suas curvas. O que eu tenho de bonito? Eu não tenho nada. Impossível. Todo mundo tem alguma coisa bonita. Pode ser o dedo, pode ser a unha, pode ser a mão aí, ó. Pode ser o que for. Você vai fazer uma lista do que você tem de bom. E, de repente, terminou a lista. Poxa, eu só consegui 3 coisas. Ok, então agora você vai começar a colocar o que você quer. Porque se você entende o seu resultado atual e o seu estado desejado, o seu resultado desejado, você começa a comunicar o que é diferente, você pensa o que é diferente, você sente o que é diferente, as suas crenças, elas mudam. Então, se você começar a focar no que é bom, pode ter certeza que o resultado vai ser diferente. Sensacional. E pra gente ir pra essa reta final, para o pessoal ter um gostinho, uma palhinha, o que eu estou comunicando, né? Para o pessoal já ver na prática como é que é. O que eu estou comunicando hoje, o que a Suelen está comunicando meu hoje. Deus, olha isso. Olha ele me jogando na fornalha aqui. Aproveitar, né? Aproveitar. Você tem traços muito de força, porque você tem aqui a comunicação reta, né? Que ele traz ali essa imponência, essa força, essa dominância visual, mas ao mesmo tempo você é uma pessoa que não gosta de parar por causa das suas linhas inclinadas. Então, você está em constante movimento. Sua testa é mais estreita, que mostra para mim, que traz para mim que você é uma pessoa extremamente impulsiva. Muitas vezes você não pensa muito e só vai. É assim, sou. Ela segura. Ela segura. Mas eu tô voando. Mas isso é legal. E por incrível que pareça, apesar de você ter comentado que a sua comunicação, quando você era criança, era pouca, a tua boca, ela tem esse bom de desenvolvimento. Então, você nasceu para falar. Olha só que interessante. A sua natureza, ela já mostra isso, né? Parte de roupa, você traz ali um acolhimento por causa da textura e por causa da cor. Então, quando a gente vê, por exemplo, essa malha, ela traz para mim uma sensação de aproximação. E cores mais claras também, elas informam isso dentro da nossa comunicação visual. Então, a gente precisa pensar em que tipo de vibração que eu estou sentindo. E aí, claro que uma informação só, ela não define, a gente sempre tem que ver o contexto. Tá? Mas aí tem vários pontos, Incrível. né? Então, por exemplo, a orelha, que a orelha é um pouquinho mais grudadinha na cabeça, ou seja, você tem um pouquinho mais de dificuldade de ouvir, e aí é onde muitas vezes vem os impasses, porque a orelha, quando ela é mais separadinha, é uma pessoa que tem muito mais facilidade de escuta. Ó, eu vou começar a contar todas as suas... Incrível! Já economizei quanto? Já economizei alguns milhares de reais aqui na consultoria, né? Mas maravilha. Tenho certeza que o pessoal aqui já vai começar a fuçar. Fez sentido? É isso mesmo? Muito sentido. Legal. Muito mesmo. Conectou todos os pontos, né? Até o do ouvir, eu acredito que eu sou uma pessoa que tem uma escuta ativa muito boa que eu desenvolvi. Então. Exato. Você desenvolveu. Eu desenvolvi porque eu aprendi que para eu ter resultado naquilo, eu precisaria escutar mais do que falar. Sim. Né? Então eu entendi esse processo. Que legal, né, de isso escutar, é importante. Ter essa escuta mais empática, né? Essa escuta mais de se colocar no lugar das outras pessoas. Legal. E pra gente finalizar, acho que correu aqui, né, o nosso horário. Só estourei, né? Eu falei Não, tá? É mais ou menos, Ai, é mais ou meu Deus. menos ali. Eu tava acompanhando aqui, mas passou muito rápido mesmo. Que legal. De verdade, foi incrível. Eu já vou dar até um conselho pra galera. Escuta de novo esse podcast que aqui tem ouro. Né? Ela vai deixar o Instagram dela. Mas pra gente finalizar, queria que você respondesse 3 perguntinhas. Eita. Né? Vamos 3 lá. perguntinhas e aí desse uma mensagem final, né, pra galera que tá escutando a gente. Qual que é o livro que mais te marcou? Cara, eu tô lendo muito. Confesso pra você, assim, que esse ano eu acho que eu já devo ter passado de 12 livros. Uau, Tenho lido massa. bastante até. Legal. Eu acho que eu gostaria de ler mais. Pelo tempo, tá sendo um pouquinho mais... Agora eu tô ouvindo até audiobook. Sim, eu gosto. Muito legal. Eu me leio sendo forçado a ler, eu leio, mas eu gosto de áudio. Uma virada de chave muito grande foi Os Segredos da Mente Milionária. Perfeito. Que foi de bem Harv bacana. Maravilhoso. Só que daí são focos diferentes. Hoje também A Coragem de Ser Imperfeito. Maravilhoso esse Brené livro. Brown, né? É muito Brené legal. Brown. Você já leu, né? Que aí já vai para uma outra linha, totalmente diferente. De vulnerabilidade. De vulnerabilidade, você entender que tá tudo bem, você não ser o 100%, e que isso para mim era um grande desafio também. Tô lendo esse último agora, que é A Raiz da Rejeição, da Joyce Meyer, que é bem bacana.
O Cavaleiro da... Eu vou ficar falando aqui um monte. Não, O Cavaleiro da Armadura... Ai, meu Deus. Calma, eu vou lembrar e eu vou falar. E ele também é bem legal, ele fala sobre a nossa grande dificuldade, muitas vezes, de se proteger em armaduras e não querer mostrar também as nossas fragilidades. E a gente tá tão ali protegido, que as pessoas deixam de conhecer a gente. Ah, legal. Que é bem legal. Legal. Preso na Armadura, o Cavaleiro Preso na Armadura. É muito legal esse... Ele é uma fábula... Acho que eu vi uma amiga postar essa semana, inclusive, é uma esse livro fábula que tava e é lendo. gostosinho de ler, assim, sabe? Sim. É muito gostosinho, porque passa muito rápido. E ele fala exatamente sobre isso, que esse cavaleiro, ele ficou tão preso ali dentro da armadura dele, que nem a família mais o reconhecia. Então ele teve que se reencontrar de novo no seu caminho. É bem bacana. Mas tem vários outros, assim. Mas esses são os últimos agora que eu li. Sensacional. Qual a pessoa que mais te inspira? Sei que tem várias, né? Sei que o maridão tá aqui também, mas assim... Total. A que mais te inspira? Pela minha fé, Cristo. Ou uma das que mais te inspira. Né? Cristo me inspira muito. Exatamente porque ele passou por todas as debilidades pra gente sentir o que também ter ali seu sofrimento, ser rejeitado, não ser perfeito. Tem até um versículo que fala que ele não era bonito, né? Mas ao mesmo tempo as pessoas se apaixonavam por ele. Então aí de novo a gente mostra, né, que muitas vezes a imagem ela tem ali a sua importância muito mais interna. Então para mim é uma grande referência. Meu marido é uma grande referência de paciência para mim, me ensinou muito a questão da escuta, a questão de ter mais equilíbrio também emocional, e tem me ensinado a cada dia. E principalmente meus pais, né, que hoje me mostraram o caminho que era realmente um caminho de valores, um caminho de lealdade, um caminho de fidelidade, de saber quem eu sou e a minha identidade, que são as minhas maiores referências hoje. Óbvio que eu tenho pessoas que são ali secular, enfim, mas dentro do meu convívio, eu acredito que são essa referência familiar, que eu acho que se a gente tem uma referência de família, você tem referência... As externas, elas são apenas um complemento, exatamente. Que é uma das coisas que se perde um pouco. Então, a família, se ela é uma referência, você tem tudo, né? Incrível. E qual é o seu maior sonho? Atingir todas as mulheres de todos os países desse mundo. Então, nem que seja uma mulher em cada país. São cento e quantos? Não sei. São 160. Eu tenho que colocar isso no meu mural. Coloca no mural. Tenho que colocar no meu mural de vida extraordinária. Não sei quantos assim. países são, mas o meu objetivo, o meu foco é alcançar todas as mulheres, sabe? O máximo de mulheres possíveis. Porque eu sei que é muito mais do que roupa. É transformação, é identidade, é conexão com eu. Sensacional. Esse é o meu maior sonho. Acho que são 156. 195, então já estamos 195. Em 14, falta pouco agora. Falta pouco. Já tá, aí ó, já chegou em 10%. Chegando em 10%. Olha só que maravilha. Pensando, estamos evoluindo. Sempre. 10% não é a cada vazio, ano. Né? É o copo cheio, isso, poxa. É isso. E se você encontrasse a Su do passado, o que você falaria para ela? Qual dica, conselho você daria para ela? Valeu a pena, né? Cada tratamento, cada choro, cada desespero, até os meus momentos ali de depressão, valeu a pena. Porque me ensinou e tem me mostrado a mulher que eu sou hoje, né? Então, tá tudo bem não ser perfeita, tá tudo bem ser diferente, tá tudo bem. Porque lá na frente você vai entender o propósito. Incrível. E deixa suas redes sociais aí, para quem quiser te acompanhar, te seguir. A gente vai deixar também no YouTube aqui o link. Legal. Né, do seu curso. Você passa pra gente deixar aqui vai também. Vai ser um prazer. A galera assistar. Legal, gente. No Instagram é Sue Sartorato. Deixa aí embaixo que é mais fácil. Mas tudo que vocês colocarem lá no Google, se você jogar Suelen Sartorato, você encontra todas as redes sociais, seja no LinkedIn. Com dois L's, tá? É, boa. Isso é bom, né? Suelen com 2 L's. Eu vou falar igual um mogiana, tá? Porque eu sou de Mogi. Uhum. É Sartorato, gente. Suelen. No italiano é Sartorato. Mas vou falar do jeito que eu falo mesmo, Sartorato. E você joga lá no Google, tem o YouTube, tem LinkedIn, tem Instagram. O Instagram é a minha rede que eu mais alimento hoje, mas praticamente a gente tá em tudo. Pinterest, TikTok, a gente tá em todas as redes sociais. Haja conteúdo. Maravilha, mas vai estar aqui também o arroba da rede social aí do Instagram. Curte, compartilha aí as nossas redes sociais, o YouTube, né, o podcast Nos Bastidores, o Instagram, @podcast Nos Bastidores também.
E eu costumo encerrar com uma frase que é: você será reconhecido em público por anos de trabalho que você fez nos bastidores. Amém. E a autoimagem, né, ela é muito daquilo que está dentro de você e que você quer comunicar. Então, obrigado por você ter compartilhado, obrigado por você estar aqui com a gente. E você aí de casa, até a próxima. Eu que agradeço, um beijo, sucesso e cresça muito nesse canal, meu amigo. Valeu. Amém. Beijo.